A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de 6 anos de idade. Francisca Isabel Pereira Maciel, Mônica Correia Batista e Sara Mourão Monteiro. Vídeo 2. No vídeo passado, nós vimos que, embora as nossas escolas tenham se organizado com base em pressupostos piagetianos, estágios de desenvolvimento com base na idade, existe uma inadequação no fato de se considerar o desenvolvimento da criança isolado do contexto social. Nós vimos que, com base em princípios socio-interacionistas, as autoras defendem que o aprendizado da língua escrita, desde a mais tenra idade, é uma ferramenta fundamental para assegurar às crianças, como atores sociais que são, sua inclusão na sociedade contemporânea. Nesse vídeo, a gente vai falar da infância e a aprendizagem da escrita como prática sociocultural. Isso para concluir essa questão que vem sendo trabalhada desde o vídeo 1, sobre a adequação do ensino da escrita antes dos 7 anos. As culturas infantis, elas não nascem num universo simbólico e exclusivo da infância. Mais do que qualquer outro, a infância é um universo extremamente permeável. A interpretação das culturas infantis não se dá no vazio social, mas deve estar sustentada na análise das condições sociais nas quais as crianças vivem, interagem e dão sentido ao que fazem. E aí, por que nós estamos falando disso? Porque, embora reconheçamos as especificidades da infância, isso não pode significar o isolamento da infância diante dos demais grupos sociais. É na inter-relação com as outras culturas que a cultura infantil se constitui como tal. A apropriação da linguagem escrita pela criança modifica tanto as suas estruturas cognitivas quanto as suas práticas sociais, que passam a ser as práticas sociais próprias da cultura escrita. Uma sociedade formada por um desenho urbano, formas específicas de interlocução no espaço público, expressões particulares de cultura, leis, princípios morais, que se apoiam no modo de produção da cultura escrita. E aí, o esforço que a criança faz de interagir com o mundo e com as ferramentas próprias desse nosso mundo pode ser melhor compreendido a partir das contribuições de Leontiev. Para esse teórico, o mundo objetivo do qual a criança é consciente está continuamente se expandindo. E essa expansão se relaciona aos objetos com os quais os adultos operam, mas que a criança, desejosa de fazer, ainda não é capaz de operar por si só. A criança se esforça para atuar como um adulto. O sistema de escrita, que a princípio é percebido como parte constitutiva do universo do mundo adulto, é um objeto do conhecimento humano que exerce forte influência na cultura infantil. Desde muito cedo, a língua escrita invade o território das crianças e desperta a sua atenção. A maneira como a criança se apropria desse objeto do conhecimento, assim como de outros sistemas simbólicos, ocorre não por meio da atividade teórica abstrata, mas sim por meio da ação. E aí, essa contradição entre o desejo da criança de agir sobre as coisas e a impossibilidade de fazer por ainda não dominar as operações exigidas para tal, só vai poder ser solucionada por meio da atividade lúdica. De acordo com Leontiev, essa atividade lúdica não é uma atividade produtiva. O seu objetivo não é um determinado resultado, mas é a ação em si mesma. É uma atividade determinada pela percepção que a criança tem do mundo e pelo seu desejo de se apropriar dele. As contribuições de Vygotsky reforçam a importância da atividade lúdica para a aprendizagem e para o desenvolvimento infantil. Para Vygotsky, essa atividade não é importante por ser uma atividade prazerosa, mas sim porque preenche necessidades fundamentais da criança, tais como permitir que se resolva esse impasse entre o seu desejo de dominar o mundo e a impossibilidade de satisfazê-lo no momento. Segundo Vygotsky, o jogo cria o que ele denomina de zona de desenvolvimento próximo. Ao brincar, a criança cria uma situação imaginária, experimenta um nível acima da sua idade cronológica, acima da sua conduta diária, extrapola as suas capacidades imediatas. O jogo cria, então, uma zona de desenvolvimento próximo na criança. Um espaço de desenvolvimento aí entre o que é possível para ela no momento e aquilo que ela está simulando por meio do jogo. E aí, depois de apresentar esses argumentos, as autoras salientam
que o desenvolvimento da linguagem escrita em crianças menores de 7 anos pode e deve ser trabalhado por meio de estratégias de aprendizagem que respeitem as características das crianças e o seu direito de viver plenamente esse momento da vida. No caso da aprendizagem da leitura e da escrita na infância, há que se ter em conta pelo menos 3 exigências. A primeira exigência é a consolidação de uma prática educativa na qual o aprendiz vai se apropriando da tecnologia da escrita, ao mesmo tempo em que vai se tornando um usuário competente desse sistema. Não se deve aprender a escrita isoladamente, sem que ela faça sentido nas práticas sociais de quem aprende. Então a criança aprende a escrita, vai se tornando competente, vai usando a escrita no seu dia a dia. A segunda exigência é considerar a escola como um espaço privilegiado para garantir esse aprendizado, pelo fato da linguagem escrita possuir pelo menos 2 características que se aproximam da ação educativa formal. A primeira característica é que se trata de uma linguagem estruturante, que muitas vezes vai ser o pré-requisito para o acesso a outras linguagens. E a segunda característica é que a linguagem escrita requer, diferentemente de outros bens culturais, a sua apropriação por parte dos sujeitos. E aí a terceira exigência a ser considerada na formação dos pequenos usuários da língua escrita é o fato de que, por se tratar de um direito, sua aprendizagem deve respeitar as crianças como cidadãos e atores do seu próprio desenvolvimento. A linguagem escrita deve ser compreendida como um bem cultural, com o qual as crianças devem interagir, mas principalmente do qual devem se apropriar como uma forma de inclusão na sociedade. E aí as autoras concluem dizendo que tanto a linguagem escrita quanto a sua aprendizagem possuem elementos que as tornam coerentes com o universo infantil, com sua forma de construir significados para o que se faz, para o que se vê, para aquilo que se experimenta. O direito de ter acesso ao mundo da linguagem escrita e dele se apropriar não pode descuidar-se do direito de ser criança. E há muitas maneiras de se respeitar ambos os direitos. Então elas dizem que a criança deve sim ser ensinada na escrita antes dos 7 anos e que existem formas de se trabalhar isso respeitando o direito que elas têm de ser crianças, com os comportamentos e as formas de ser próprias das crianças. Então essa é a conclusão da primeira parte, onde está a discussão a respeito se é adequado ou não que a criança aprenda a linguagem escrita antes dos 7 anos. No card tem um vídeo relacionado ou a continuação desse. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.